Eu nunca fui do tipo de mãe que se envolve demais na escola do filho. As reuniões, os trabalhos, os avisos na agenda sempre me pareceram apenas burocracia. Meu marido era quem costumava ir nas reuniões, mas ultimamente ele estava ocupado demais para isso, como sempre. Então, quando recebi um e-mail dizendo que havia um novo professor e que ele queria conversar sobre o desempenho do meu filho, resolvi ir. Não esperava nada além de uma conversa chata sobre notas e comportamento. Mas não foi isso que aconteceu. O nome dele era Ricardo, jovem, alto, com um sorriso fácil e uma presença que preenchia a sala. O tipo de homem que não combinava com aquele ambiente escolar. Quando entrei na sala e ele ergueu os olhos para me cumprimentar, senti algo estranho no peito. Você deve ser a mãe do Gabriel, ele disse, estendendo a mão. Apertei sua mão firme, quente, e demorei um segundo a mais para soltar. Isso mesmo, é um prazer. Nos sentamos e ele começou a falar sobre o desempenho do meu filho. Mas eu não estava ouvindo. Minha mente estava presa nos detalhes, o jeito como ele gesticulava, o timbre da sua voz, a forma como me olhava nos olhos ao falar. Ele era diferente dos professores que eu já tinha conhecido. Depois de alguns minutos, percebi que não era só eu que notava o clima entre nós. O jeito que ele sorria, as pausas que fazia entre uma frase e outra. Ricardo não estava apenas conversando comigo, ele estava me analisando. E eu, tola, deixei isso acontecer. Espero te ver mais vezes nas reuniões, ele disse, enquanto eu me levantava para ir embora. Havia algo na forma como ele falou que me fez sentir um arrepio na espinha. E naquele momento, soube que aquela não seria a última conversa entre nós. Passei o resto do dia com a cabeça em Ricardo. Ridículo, né? Eu era uma mulher casada, madura, dona de casa exemplar. Mas por algum motivo, aquele professor conseguiu despertar algo que eu não sentia há muito tempo. Meu marido chegou tarde, como sempre. Jantamos em silêncio e ele passou o resto da noite no celular, respondendo e-mails. Tentei puxar assunto, mas ele apenas murmurava respostas, sem tirar os olhos da tela. Enquanto isso, minha mente estava presa em outro lugar. E foi por isso que no dia seguinte, quando fui buscar Gabriel na escola, meu olhar procurou Ricardo sem nem perceber. E lá estava ele, do outro lado do pátio, conversando com uma professora. Antes que eu pudesse desviar o olhar, ele me viu. Eu sorriu. Foi um sorriso rápido, discreto, mas carregado de um significado que eu não queria admitir. Meu coração bateu forte, e antes que eu fizesse qualquer besteira, virei para o lado e continuei andando. Mas não adiantou. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, meu celular vibrou com um e-mail. Boa noite, senhora Carolina. Gostaria de marcar outro momento para falarmos sobre Gabriel. Acredito que uma conversa mais detalhada possa ajudar no desenvolvimento dele. Me avise qual o melhor dia para você. O ar ficou preso na minha garganta. Podia ser um simples e-mail profissional, mas algo me dizia que não era só isso. Parei por alguns segundos, refletindo se deveria ignorar ou responder. Mas no fim, a resposta saiu quase automática. Podemos conversar amanhã. Estarei na escola às 17 horas. Enviei. E quando percebi que estava sorrindo para a tela do celular, soube que já tinha passado do limite. No dia seguinte, cheguei à escola antes do horário combinado. Meu coração batia mais rápido do que eu gostaria de admitir, e minha mente tentava me convencer de que aquilo era apenas uma reunião normal. Mas eu sabia que não era. Caminhei pelos corredores e quando parei na porta da sala dos professores, lá estava ele. Ricardo me olhou e sorriu de canto, como se já soubesse que eu viria antes do tempo. Pontualidade é algo que admiro, ele disse, encostando-se à mesa. Cruzei os braços, tentando parecer natural. Achei melhor resolver logo esse assunto. Ele segurou meu olhar por alguns segundos antes de apontar para a zocadeira à sua frente. Então vamos conversar. Sentei, mas algo na forma como ele me olhava fez minha pele arrepiar. Era um olhar direto, firme, como se estivesse me estudando. Sabe, Carolina, ele começou, inclinando-se levemente para a frente. Desde ontem fiquei pensando, por que seu marido nunca aparece nas reuniões?
Fiquei surpresa com a pergunta. Ele trabalha muito, respondi, tentando não demonstrar o incômodo. Ricardo assentiu, um sorriso discreto surgindo nos lábios. Entendi. E você? Trabalha? Não, só cuido da casa e do Gabriel. Ele me analisou em silêncio por alguns segundos, depois inclinou a cabeça. Curioso, uma mulher como você parece capaz de muito mais. Senti um calor subir pelo meu corpo. Havia algo no tom da voz dele, na forma como me olhava, que deixava claro que aquela conversa não era só sobre o meu filho. Engoli em seco e segurei a bolsa com mais força. Acho que já falamos o suficiente sobre Gabriel. Levantei para ir embora, mas antes que eu desse um passo, Ricardo se levantou também, parando ao meu lado. Se precisar conversar sobre qualquer coisa, ele deixou a frase no ar, os olhos presos nos meus. Fiquei ali, imóvel, sentindo meu corpo reagir à proximidade dele. E naquele momento, percebi que o problema não era ele estar flertando comigo. Era eu querer que ele continuasse. Saí da sala dos professores com as pernas trêmulas. Ricardo não tinha dito nada de explícito, não tinha feito nada de errado, mas a forma como me olhou, como escolheu cada palavra, deixava claro que aquilo não era apenas uma conversa sobre o desempenho do meu filho. E o pior, eu não queria que fosse. Passei o resto do dia inquieta, sem conseguir tirar aqueles olhos da cabeça. Meu marido chegou tarde de novo, nem perguntou como foi meu dia. Como sempre, jantamos em silêncio, ele mergulhado no celular e eu, pensando em outra pessoa. Quando me deitei na cama, rolei de um lado para o outro, me recusando a admitir que esperava alguma mensagem, algum contato. Mas ele não era burro. Sabia que não podia se arriscar tanto assim. No dia seguinte, fui buscar Gabriel na escola como sempre. Tentei não desviar o olhar, não procurá-lo pelos corredores. Mas quando olhei para o pátio, lá estava ele. E claro, me viu. Dessa vez não foi só um olhar. Foi um sorriso discreto, um levantar de sobrancelha como se dissesse que sabia exatamente o que estava acontecendo na minha cabeça. Não desviei, não fingi que não vi, e acho que foi isso que deu coragem para o próximo passo. Enquanto eu guardava o material do Gabriel na mochila, senti o celular vibrar na bolsa. Meu coração acelerou antes mesmo de olhar a tela. Número desconhecido. Espero que tenha dormido bem. Meu peito apertou. Olhei ao redor, como se alguém pudesse ver o que eu estava fazendo. Meus dedos pairaram sobre a tela, indecisos. E então, antes que a razão pudesse me impedir, respondi: melhor agora. Levantei o olhar e do outro lado do pátio Ricardo me encarava. O sorriso dele ficou maior. Depois daquela mensagem, tudo mudou. Nos dias seguintes, trocamos olhares discretos pelos corredores, sorrisos rápidos, mensagens curtas que não diziam nada, mas diziam tudo. O jogo se intensificava a cada dia, e eu já não fingia mais que não gostava. Meu marido continuava distante. Chegava tarde, jantava em silêncio e adormecia no sofá. Eu poderia ter contado para ele sobre as reuniões, sobre o professor novo, sobre qualquer coisa, mas não contei, porque no fundo sabia que Ricardo era um segredo só meu. Então, numa tarde qualquer, o convite veio. Amanhã, às 18 horas. A escola vai estar vazia. Minha mão suava quando li aquela mensagem. Não havia nada explícito nela, mas nós dois sabíamos o que significava. Eu poderia ter ignorado, poderia ter apagado a conversa e seguido com minha vida. Mas às 18 horas do dia seguinte, eu estava lá. A escola estava quase deserta como ele disse que estaria. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Subi as escadas lentamente, cada passo parecendo um erro que eu sabia que não iria consertar. Quando cheguei à porta da sala dos professores, ela estava entreaberta. Toquei levemente e, sem precisar de resposta, entrei. Ricardo estava encostado na mesa, mangas dobradas, olhar intenso. Assim que me viu, sorriu de canto. Não achei que você viria. Eu também não. Fiquei ali, sem me mexer, sentindo a tensão no ar. Se eu sair agora, nada disso vai ter acontecido, murmurei, como se tentasse me convencer de que ainda havia uma escolha. Ele se aproximou, devagar, sem desviar os olhos.
Mas você não quer sair. Minha respiração falhou. Ele estava certo. Eu não queria. Então, quando senti a ponta dos dedos dele roçar minha pele, soube que não havia mais volta. O desejo, reprimido por dias, explodiu no instante em que nossos corpos se chocaram. Ele segurou um laço na minha cintura e o mundo desabou. A sala dos professores foi incendiada pelo fogo que nós provocamos. Era errado, um erro grande demais. Mas naquele momento foi a única coisa que fez sentido. E eu não quis parar. Pelo contrário, eu acelerei o processo. Eu sentia que precisava mais disso do que ele. Me abaixei como as pessoas fazem para orar. Abri o fecho da gaiola que prendia o lagarto grande e robusto, gordo. Abri a gaiola e o lagarto pulou para fora em busca de ar. Comecei a discursar, parando, e olhos às vezes para o do professor, que respirava devagar e quase falhando, voltava para o discurso com uma lábia que eu sabia que só eu tinha. Enquanto eu discursava, eu amassava as embalagens de ovos, depois experimentei os ovos que elas guardavam, uma delícia. Meu Deus, eu estava louca. Aumentei a velocidade do discurso, engolindo e cuspindo de volta algumas palavras, e engolindo mais enquanto a lábia era mais rápida. Minhas mãos seguravam firme o microfone do discurso, apalpavam com força e giravam segurando enquanto eu continuava a oração. Então, quando eu olhei para ele novamente e vi que ele jogou a cabeça para trás, olhando se tinha mais alguém ali na sala dos professores, o grunhido que ele deu como as pessoas dão quando se assustam. A torneira se abriu, jogando água branca como quando está com cloro por todo o meu rosto, me deixando molhada. Ele guardou o biscoito dentro da cesta com medo de alguém estar por perto. Me deu uma toalhinha e eu limpei meu rosto do óleo de coco. Nós saímos rapidamente da sala como se nada tivesse acontecido. Fui embora para minha casa, ansiosa por uma nova reunião. E esse foi meu relato de infidelidade. Gostaram? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.